Salve, salve nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte aí do programa Jogo Aberto com a Renata Fã, tá bom? O Edu Dracena vai estar lá também comentando, Cicinho, Ronaldo. E nós vamos estar aí obtendo as últimas notícias, né, as últimas informações do Palmeiras, tá bom? O Palmeiras que não parou no John Arias, segue em busca de reforços, tá bom? E tem alguns nomes aí que pode estar pintando no Verdão, tá bom? Tudo isso você vai estar vendo aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que por favor se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Paulista, decisão com o Capivariano, há uma possibilidade do Arias também fazer a sua estreia. E a pergunta que fica é uma outra, importante também. E o Paulinho, volta quando? E o Paulinho? A pergunta de muitos milhões. Já sabe se poderá contar com o Paulinho nesse mês de fevereiro? Queria saber do Paulinho, se você já tem alguma previsão para poder contar com ele para te ajudar dentro de campo. Eu gostava muito, mas não sei responder a isso. O Palmeiras pagou 115 milhões de reais por Paulinho, além de ter cedido os volantes Patrick e Gabriel Menino para o Atlético Mineiro. Antes de fechar com o Verdão, o jogador havia passado por cirurgia na tíbia da perna direita em dezembro de 2024, ainda no Galo. A estreia na nova casa demorou a acontecer. Veio só em abril no clássico com o Corinthians. O primeiro gol foi contra o Sporting Cristal do Peru na Libertadores da América. O jogador estava pronto para o Mundial de Clubes. Sensação de muita felicidade, de alívio, né? De poder mostrar que eu também posso contribuir com esse time que é maravilhoso, um elenco muito forte. Outro gol importante foi contra o Botafogo lá nos Estados Unidos, que levou o Palmeiras até as quartas da Copa de Clubes. Os minutos que o professor me usa, eu tento de alguma forma usar para produzir para o time, para buscar as jogadas de gol, as jogadas que de alguma forma resultam em gol. Foi para isto que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos. O sonho do Palmeiras esbarrou no Chelsea. Aí voltou o pesadelo de Paulinho. Em julho de 2025, a constatação da necessidade de mais um procedimento cirúrgico na tíbia da perna direita do Paulinho. Àquela altura, já se sabia que o retorno seria somente em 2026. O futebol tem coisas que nós não controlamos, como vocês sabem. Salve, salve nação. No ano passado praticamente não tivemos o Paulinho o ano todo. Queremos muito que ele nos ajude, mas infelizmente ainda não está em condições. Desde que foi contratado, Paulinho atuou em 16 jogos com a camisa do Palmeiras, 2 assistências e 3 gols marcados. O camisa 10 não entra em campo desde a partida contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Já são 229 dias sem jogar. O Palmeiras adota cautela para o retorno de Paulinho. O jogador já faz trabalho com bola no gramado, separado do restante do elenco. Mas a previsão para o início da transição física é mais para o fim do mês. O Paulinho já falaram tudo, precisamos de tempo, evolução, vamos fazer com que as coisas corram bem, a evolução está a ser muito positiva. Mas é sem previsão. Contra o Capivariano, valendo vaga na semifinal do Paulistão, Palmeiras ainda vai sem Paulinho e também sem Nino, reforço que o Verdão vem sondando há dias. O Zenit da Rússia não quer liberar o jogador agora e o Verdão quer esperar até o segundo semestre, após o fim da temporada no futebol russo e a fase mais aguda por aqui na Copa do Brasil e Libertadores, além do Brasileirão, é claro. Tudo isso faz Abel Ferreira filosofar. Quando nós aprendemos a entender e a perceber que a única constante da vida é a incerteza, estamos mais preparados para lidar com o presente e com o futuro. Muito bem, começa o debate por aqui, recheado, uma participação importante. Eles estão reunidos e assuntos sérios hoje. Vamos falar desse caso de racismo contra o Vinícius Júnior. Isso tomou conta mais uma vez da Europa. Estamos esperando por providências. Estão inscritos. Você que está olhando o vídeo e ainda não se inscreveu, então você tem que se inscrever, que sempre vai ter novidades aqui, notícias do Palmeiras. Se inscreva, deixa o sininho lá que você vai ser notificado
Toda vez que pintar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado, tá? Então se inscreva no canal, nos ajude a continuar crescendo. 150 mil tá batendo aí, então muito próximo da nossa próxima meta, tá? Então vem com a gente. Vamos falar um pouquinho então do mercado. Eu prometi para falar com vocês hoje sobre isso. Deu um burburinho o negócio do Nino ontem, então vamos esclarecer qual que é a situação hoje do Nino. Fui atrás de informação e quero passar tudo certinho aqui para vocês, o que está acontecendo com esse jogador, que seria uma boa contratação, ótima contratação, esse jogador que está no Zenit hoje, e o Zenit está fazendo jogo duro, hein? Não quer liberar. Jogador importante, titular, o Zenit brigando pelo título russo, né? Está 1 ponto atrás do Krasnodar, 40 pontos tem o Krasnodar, 39 tem o Zenit, faltam 12 rodadas para terminar o campeonato russo, né? E o Zenit está na briga, está no páreo ali, 1 pontinho só, e o Nino é jogador importante, mas seria importante para o Palmeiras também. Por isso a investida nesse bom jogador, passagem pelo Fluminense, né, marcante, campeão lá no Fluminense. E finalmente a gente viu um perfil diferente do Palmeiras nas contratações, né? Jogadores experientes, 28 anos tem o Nino hoje, vai fazer 29, acho que o mês que vem. Campeão e chega, né, com uma condição diferente do que a gente viu na temporada passada, as contratações que chegaram. Meu Deus, né? Mas agora a coisa melhorou. Já chegou Arias, já chegou o Marlon Freitas, agora o nome, a bola da vez aí é o Nino, que seria uma ótima contratação. Então vamos lá. O que está pegando? O Nino foi contratado pelo Zenit por 5 milhões de euros, tá? E o Palmeiras fez uma proposta de 10 milhões de euros, que tá ok para o Zenit. A proposta tá ok para o Zenit. Só que o Palmeiras quer esse jogador agora, para começar a jogar nesse momento, para se apresentar, integrar o elenco, se adaptar, se conhecer os companheiros e estar à disposição do Abel. E a janela fecha daqui 2 semanas, né? Começo de março agora, fechou a janela, baixou a porta do mercado, quem comprou, comprou, quem não comprou, quem chegou, chegou, quem não chegou, só depois da Copa do Mundo. Então esse é o problema e o Palmeiras gostaria muito de contar com o jogador nesse momento. Como o Zenit também, qual que é a solução? Qual que é a solução? A mesma de sempre, dinheiro, sempre é isso. Sempre essa é a solução para todos os problemas, né? Então é o seguinte, o Zenit nesse momento está pedindo um bônus, aí uma multa, né? Como queiram, de mais, além dos 10 milhões, mais 5 milhões de euros para liberar o Nino nesse momento. Porque realmente não interessa para o Zenit liberar um jogador que é titular e o time aí brigando para ser campeão. E aí que o negócio deu uma enroscada. A informação que eu tenho é que o Palmeiras chegou a oferecer mais 2 milhões e meio, ou seja, um montante de 12 milhões e meio para a contratação do Nino. E aí o negócio está parado por aí. Agora, eu acho que a gente precisa, vamos avaliar um pouco esse momento aí. O Nino chegaria agora ou o campeonato russo termina dia 17 de maio. 17 de maio, hoje 17 de fevereiro, daqui a 3 meses, 90 dias. Falta para terminar o contrato não, né? Esse período que o Zenit gostaria e quer contar com o Nino lá. Então, nesse período, e claro que depois tem que abrir a janela de novo, o Palmeiras, o Paulistão não dá, né? Não dá para escrever mais o Nino. Mesmo que ele viesse aí semana que vem ou na outra, já não daria mais para contar com o Nino para o Paulistão. O Paulistão já... aí nas quartas de final nesse final de semana, no outro semifinal e final. Pronto, acabou. Então não dá para contar com o Nino para o Paulistão. Aí eu fui ver, datas da Copa do Brasil. O Nino perderia chegando, depois da Copa do Mundo, na janela de transferência do meio do ano, ele perderia a 5ª fase da Copa do Brasil. Aí em seguida vem as 8avas de final. O Palmeiras passando então pela 5ª fase, que é a primeira que o Palmeiras disputa, o Palmeiras já entraria nas 8avas de final, e aí, se o Nino chegar na janela do meio do ano, já pode jogar, que vai ser só em agosto. Só em agosto. Então o Nino estaria liberado para jogar. E a Libertadores? A Libertadores é o seguinte, como o Paulistão já foi, o brasileiro está rolando, mas aí tem muitas rodadas até o fim do ano, né? A Libertadores ele perderia a fase de grupos. Entraria também na fase decisiva, que é em junho, as 8avas de final. Então poderia contar com esse jogador. Então é o seguinte, o resumo do negócio. Poderia contar com o jogador
a partir das oitavas de final da Copa do Brasil e das oitavas de final da Libertadores. Eu acho que é ok. Eu acho que isso não precisa ser um empecilho. Se realmente o Zenit bater o pé que quer que o jogador fique, o Palmeiras não chegar nos valores, você fecha negócio agora, contrata o jogador, assina, deixa tudo pronto, e aí o jogador vem no meio do ano, depois que terminar o Campeonato Russo, aí vem para cá, depois do maio, né? Termina em maio, vem final de maio, dá uma descansada ali em junho, porque tem Copa do Mundo. Aí se apresenta quando o time voltar, treina e pronto, tá tudo certo, tudo regularizado, regulamentado, e tá com o jogador liberado para jogar. Eu só acho que não pode ser um empecilho essa história de poder contar só com o jogador, porque o Paulistão já foi, onde a fase da temporada vai se afunilar, fase decisiva, que é da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, vai poder contar com o jogador. Então, eu acho que isso não precisa ser um empecilho para a contratação do Nino, que é um muito bom jogador, hein? 28 anos para 29, vai chegar e ajudar muito o Palmeiras. O outro nome, que saiu aí o burburinho, já saiu, o Palmeiras, inclusive, esteve muito próximo de trazer o Danilo, lá do Botafogo, aquele período que estava sem receber direito de imagem, fundo de garantia, o Palmeiras estava muito próximo de trazer de volta. E aí não aconteceu. Mas agora, o Botafogo foi desclassificado lá do Campeonato Carioca, e a gente sabe que não vive bons momentos financeiros lá o Botafogo, está com dificuldade mesmo financeira. E o Danilo está muito interessado em voltar para o Palmeiras. E sem dúvida nenhuma, para mim, essa contratação do Danilo seria mais importante até do que trazer o Nino nesse momento, ou mesmo no meio do ano. Se fosse para escolher uma das duas, qual que você prefere? Vou trazer um só, Danilo. Danilo, por quê? Porque acrescenta muito. Aliás, é artilheiro do brasileiro, né? Um dos artilheiros do Brasileirão. Danilo joga muito, vai fazer com que o Andréas possa ser aproveitado mais à frente, vai jogar do lado do Marlon Freitas, sem dúvida um jogador que vai acrescentar muito se o Palmeiras conseguir essa contratação. O Palmeiras realmente, graças a Deus, a gente está vendo que mudou o perfil, jogadores consagrados, campeões que estão chegando para essa janela, e muito importante, jogadores de peso, que chegam para jogar. Chega para jogar, não vai chegar para se adaptar, aposta, para ver se vende depois, não. Jogador que vem para ser campeão, era disso que o Palmeiras precisava pensar e trazer esses jogadores. E realmente ainda está pouco, hein? Com a saída do Bruno Rodrigues aí, saíram 6 jogadores e até agora só chegaram Marlon Freitas e o Arias. Então tem espaço para trazer mais jogador, tem espaço no elenco, o elenco precisa de mais opções para o Abel, para que essa temporada que vai ser dura, longa, o Palmeiras possa ter um elenco à altura. Então são nomes importantes e o Danilo, o Palmeiras tem que insistir. O Danilo tem o desejo sim de voltar para o Palmeiras, isso é muito importante hoje em dia, né? O atleta querer sair e o Palmeiras precisa fazer um esforço até maior para trazer o Danilo. E esse sim a gente já conhece, né? Esse é cria da academia, só dá a camisa e sabe que ele vai jogar e vai fazê-lo muito bem, vai representar, né? Esse aí a gente sabe todo o histórico dele dentro do Palmeiras, tá bom? Então, surgindo outras novidades, a gente vai estar por aqui para passar tudo para vocês. Por hoje é isso, essas atualizações que eu precisava fazer do mercado, agora você já está sabendo tudo que está acontecendo nesse momento, qualquer nova informação eu estou aqui para passar tudo para vocês, combinado? Grande abraço, espero vocês e se inscreve se você ainda não está inscrito. Do Palmeiras, Veloso, meu parceiro de donos da bola, está cravando que o Nino está bem perto de virar reforço ao Viverde nessa janela de transferências. De fato, o Palmeiras fez alguns movimentos importantes nos últimos dias. Entre Palmeiras e o zagueiro do Zenit, está tudo absolutamente certo. Salário, direito de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta o principal, o sim do Zenit, que costuma mudar de ideia com muita frequência. O Palmeiras já esteve mais otimista, já esteve bem pessimista. Nesse momento, imagina que se não conseguir contratá-lo até 3 de março, quando se encerra a janela de transferências por aqui, terá o Nino a partir de julho. Tudo se dá porque o Zenit quer contar com o atleta pelo menos até o fim da temporada na Rússia, que se encerra no mês de junho. Diante desse cenário, se não fechar com o Nino para agora, o Palmeiras terá o jogador a partir da metade do ano, pelo menos esse é o sentimento de Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Embora o técnico palmeirense faça enormes esforços para que o Nino chegue agora. O Nino também tem trabalhado nos bastidores. Diante desse cenário, o Palmeiras já chegou a perto de 15 milhões de euros para contratar o atleta. Um detalhe importante,
Quando comprou do Fluminense, o Zenit gastou cerca de 1/3 desse valor. Então a chance de o time russo faturar bem alto com mais uma transferência de atleta brasileiro. Importante registrar que o Fluminense também tem a intenção de contratar o Nino, mas o Palmeiras vê o Fluminense como carta fora do baralho diante das cifras envolvidas e da vontade do Nino em se juntar a John Arias e companhia, a tendência é que o Palmeiras leve a melhor. Só não dá para cravar se ele chega ainda nessa janela de transferências. Palmeiras que terá o reforço importante de John Arias para o mata-mata do Campeonato Paulista já nas quartas de final contra o Capivariano. Se correr tudo bem, o Palmeiras deve ter um clássico na semifinal do Paulista. Quem você pensa que é favorito ao título do estadual? Então, nação alviverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Nós vimos aí algumas informações a respeito do retorno do Paulinho, né? Que vai estar agregando muito, né, ao Palmeiras. Vamos ter também aí já para a próxima partida, né? A estreia do Arias. Ele pode estar estreando aí contra o Capivariano, né? No sábado, pelas quartas do Campeonato Paulista, né? E vimos aí informações a respeito do Nino, né? O Nino que pode estar chegando aí ainda nessa janela de transferência no Palmeiras, tá bom? Uma outra informação também foi que o Veloso trouxe, foi a respeito do Danilo, né? Danilo atualmente joga no Botafogo e também, né, teve conversas ali, né, com o Palmeiras e pode ser um excelente reforço, né, pro Verdão, tá bom? Deixa aí no comentário a opinião de vocês referente a esses reforços, né? A esses possíveis reforços, tá bom? Se vocês acham que eles vão agregar muito, né? Na minha opinião, com certeza, o Nino é um excelente jogador. O Danilo, se vier, também vai agregar muito ao meio de campo do Palmeiras, né? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá bom? Então, se inscrevam no canal se você ainda não fez isso, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.